seja bem-vindo a mais um Neuróbicos na temporada Neurojogos. Eu sou Liana Tubelo e hoje venho propor a você saber mais sobre os jogos de vertigem. Você já deve ter visto as crianças nesse movimento de girar e achar graça, ficar com um prazer enorme em ficar tonta, né? Gira e fica depois rindo à vontade sobre a própria tontura, a própria sensação de vertigem. Então, por que as crianças pequenas, antes dos 3 anos, elas já estão praticando jogos de vertigem? Porque é um pedido de estímulo de uma região específica do nosso cérebro chamada cerebelo, que fica na nuca, né, dentro do crânio, que é o centro do equilíbrio, do tônus, das praxias, ou coordenação ampla e fina. Ou seja, o cerebelo, ao nascer, ainda é muito pequenininho. Existe um espaço imenso dentro da região posterior do nosso crânio para ser preenchido. Então, o próprio cerebelo já começa pelo instinto da criança. Ela tem uma inteligência intuitiva que vem com ela, né? Numa caixa preta do nosso cérebro chamada substância cinzenta periaquedutal, que fica no tronco encefálico. Ali vem uma bagagem de conhecimentos e de inteligência intuitiva e ancestral que nos faz nos mover e buscar certas experiências para estimular o desenvolvimento e evolução do nosso cérebro. Então a criança tem uma necessidade intrínseca de experimentar seu corpo dentro de uma função de equilíbrio e desequilíbrio. Equilibrar-se a partir de um desequilibrar-se. O próprio andar, o caminhar, ele é uma sucessão de desequilíbrio buscando o equilíbrio, né? Porque o nosso corpo, ele busca uma homeostase, um equilíbrio em tudo o que é gerado nele. Então a criança busca esse desequilibrar-se acionando áreas importantes do nosso cérebro, que é o cerebelo, o núcleo vestibular, que fica no parietal posterior, próximo ou em direção à audição, porque o sistema auditivo também está implicado nesse movimento da taxia, né? Que taxia quer dizer equilíbrio. Então, tem todo um conjunto de regiões específicas que são ativadas no momento de desequilibrar-se e buscar o equilíbrio novamente. Então, a vertigem pode surgir de uma série de situações, como, por exemplo, deslizar, né, sobre uma prancha com rodas, como o skate, aceleração do corpo em tirolesas, saltos e voos com paraquedas e asas, isso falando das atividades adultas, balanços e diversos balanços, né, e balanceios, jumps, exposição a locais altos com possibilidade de quedas, como prédios, montanhas, antenas, pontes, escadas. Isso tudo causa uma sensação de vertigem, ou seja, mexem, estimulam o cerebelo. Manutenção do equilíbrio em bases de sustentação pequenas ou instáveis, como cordas, assim é o slackline, a corda bamba. Claro que a vertigem pode ocorrer em inúmeras outras situações, porém, as descritas aqui, né, as que eu estou trazendo, remetem a atividades de cultura, nas quais o educador físico, por exemplo, está muito relacionado nas suas práticas quando trabalha com jogos de aventura, por exemplo. Biologicamente, o fenômeno da vertigem no jogo
é provocado pela perda de controle do centro vestibular na região do ouvido interno, em relação direta com os centros de controle postural, que são o muscular, proprioceptivo, tendíneo, articular, todos são centros importantes que estão envolvidos no movimento de desequilibrar-se. Ocorre então a perda do equilíbrio, pois o corpo está sempre tentando manter a postura contra a gravidade, né? Não é natural ficar em posição bípede. A gente vai aprendendo, a gente passa de uma postura totalmente horizontalizada, né? Horizontalizada do bebê para a conquista da postura bípede. Então existe um grande esforço do corpo humano e do cérebro em se organizar, em controlar tônus e equilíbrio para se manter na posição verticalizada, que é a posição bípede. Isso ocorre porque os canais semicirculares e os órgãos otolíticos, ou seja, referentes ao otorrino, à audição, né, a audição principalmente, ela, juntamente com a visão, percebe as alterações da posição da cabeça em relação ao meio ambiente e tentam entender como manter o corpo estável em relação ao ambiente. A postura corporal envolve conceito de equilíbrio, coordenação neuromuscular e adaptação, que representa um determinado movimento corporal. E as respostas posturais automáticas são dependentes do contexto, ou seja, elas são ajustadas para ir de encontro em conflito, as necessidades de interação entre os sistemas de organização postural, equilíbrio neuromuscular e adaptação, e o próprio meio ambiente, né? Então, é ilusório o movimento da própria pessoa ou do ambiente que a cerca e pode ser um componente de tontura. Assim, há uma associação física do desequilíbrio com o sentimento de descontrole de si, gerando o medo, que é uma reação psicofísica necessária para a nossa sobrevivência. Sentir medo também é esse sentimento, essa percepção de medo é também regido pela substância cinzenta periaquedutal no tronco encefálico. Brincar com o descontrole emocional, tentando superar o medo, é um objetivo dos jogos de vertigem. Na atualidade, segundo alguns teóricos, alguns pesquisadores, como Bankoff, 2004, 2008, também Pereira e Armenbust, 2017, eu vou trazer essas referências ao final do nosso podcast de hoje. Os esportes de aventura são as formas atuais dos jogos de vertigem, visto que há intencionalidade dos praticantes em sentir a insegurança da instabilidade corporal e de obter o controle sobre essa sensação, para se estimular na atividade a busca de superação pessoal nessas práticas, né? As práticas de aventura, elas propõem uma meta ao praticante, e o enfrentamento do medo faz parte desse jogo. Diferente da prática agonista, que nós vamos falar daqui a pouco sobre os 4 tipos de jogos trazido por Calois. Diferente então da prática agonística, que é de competição, a vitória na vertigem, nos jogos de vertigem, é sobre si mesmo, né? E não sobre um adversário. É sobre superar, ser resiliente àquela situação que você está vivendo e superar o seu medo e chegar
a um tônus de equilíbrio, a resolver o problema que você criou, que você se submete. Os jogos de vertigem associam-se mais fortemente com a noção de cooperação, pelas características e de interação social que elas provocam, em que as atividades como as que eu já falei, trazem as pessoas, né? As pessoas se reúnem para descer um rio, por exemplo, agindo coletivamente em botes nas corredeiras. Isso acontece nessas atividades aquáticas de remo, né? E de esquifes, de botes mesmo, de canoas, canoagem, ou escalada em montanha, rapel, em que os praticantes unem-se por cordas numa dupla dependência para atingir o cume da montanha, ou no que é uma prática não competitiva por durar na transposição de obstáculos sem exigir um adversário. Então a aventura, ela é grande propagadora das experiências, os jogos de aventura são grandes propagadores das experiências de vertigem no âmbito esportivo, relacionando-se com a proximidade do ser humano ao contato com a natureza e com os enormes desafios que estão na natureza e que nós podemos abarcar, né, e nos desafiar. Este encontro proporciona um convívio harmonioso com um ambiente desafiador e de risco nessas práticas, gerando maior sensibilidade corporal, a valorização da dimensão estética e a ética na preservação ao meio ambiente. Então, existem vários outros conhecimentos que estão implicados em fazer uma prática esportiva de vertigem, né? Essa dimensão estética também, ela provoca uma consciência cognitiva. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui de Roger Caillois. Em 1958, esse sociólogo renomado, né, intelectual, publicou um estudo sobre a importância dos jogos no desenvolvimento da civilização. Claro que foi em francês, eu nem sei falar, les jeux et les hommes, ou seja, traduzindo, os jogos e os homens, né? É um clássico para quem trabalha com o lúdico, deve ler e ter esse conhecimento a seu favor, assim como o Homo Ludens de Johann Huizinga ou Huizinga. Apesar então do autor Caillois não ter experimentado naquela época a futura exploração tecnológica dos videogames, né? Ou seja, o que nós temos hoje à nossa disposição, os videogames, a exploração mediática dos Jogos Olímpicos, o livro continua sendo um clássico no que se refere a questões dos jogos e do jogar, tomando como ponto de partida o estudo magistral de Johann Huizinga, né, o Huizinga, no Homo Ludens, que é de 1933, Caillois pretende, né, estabelecer dentro da sua obra categorias fundamentais interculturais que dividem todos os tipos de jogos de uma civilização. As 4 categorias são Agon, que é o jogo de disputa, o competitivo, Alé, que são os jogos de azar, ou também chamados jogos de sorte, né? Que são dados pela experiência e que nós não controlamos. O Mimicry, que é os jogos de simulacro, de simulação, de jogos teatrais. E o Ilinx, que são os jogos de vertigem. Então, os jogos Ilinx são esses jogos de vertigem, têm como característica predominante um transe que separa a consciência da realidade,
através de um espasmo, uma instabilidade e falta de controle brusca e soberana. Essa perturbação pode ser tanto psíquica quanto orgânica, tal como ocorre no bungee jump, por exemplo, ou a montanha-russa e os outros brinquedos de parque de diversão, bem como aquele jogo em que a criança roda em torno de um eixo, né, fica rodando na natureza, com a cabeça para cima, voltada para o sol, ou em um bastão, quando coloca a cabeça apoiada num bastão, com a cabeça baixa e começa a girar em volta dele, e depois de um momento tenta correr em direção a um objetivo que é planejado, que é proposto por um adulto. Geralmente sem sucesso, né, para a alegria de todos os que estão brincando junto. Por quê? Porque ela perdeu o sentido do núcleo vestibular, foi perturbado o seu centro de equilíbrio, então ela busca com grande esforço chegar naquele objetivo. Kaluá ressalta que mesmo já presente na dança ancestral, a vertigem teve que esperar a era industrial para tornar-se verdadeiramente categoria de jogo. Prazer da alta velocidade de um carro, perda de equilíbrio e êxtase nas imensas máquinas de parques de diversão. Sempre vou voltando a esses tópicos tanto para crianças como nas práticas com adultos, né? Para a gente ir fazendo aí uma relação prática. Tem uma pesquisadora que eu trago aqui como referência também, a Jassanã Ribeiro, que durante sua pesquisa de doutorado, ela é de Florianópolis, ela então publicou em 2008, é doutora em linguística e trouxe o estudo dos jogos de vertigem dentro da linguagem. E ela é uma estudiosa de Kaluá. Ela trouxe as 4 categorias fundamentais, dizendo que elas não são exclusivas, podendo tanto aparecer combinadas, ou tem jogos que vão usar aí o e-links e vão também usar o agon no jogo, né? Ou um jogo de simulacro. Elas podem estar combinadas, podendo tanto aparecer combinadas quanto serem corrompidas, estarem sozinhas. Um jogo de cartas, por exemplo, combina agon com a Lea, né? A sorte distribuindo as possibilidades de cada jogador dentro de um modo competitivo. Alguém quer ganhar, alguém quer se sobrepor aos outros. Por outro lado, segundo Kaluá, o jogador pode não respeitar as regras da competição, o abandono ao azar pode ser corrompido pela superstição. O ator se convence de que ele é o outro. As máquinas de queda, velocidade e giros dos parques de diversão são substituídas pela excitação eufórica ou pânico voluptuoso que o poder químico das drogas e do álcool pode provocar. Então, aí está, talvez, um motivo orgânico para a busca por algumas pessoas do álcool e das drogas, né? A necessidade de se colocar em uma situação de desequilíbrio, uma necessidade de aumentar a produção da adrenalina e da noradrenalina no seu corpo, se sentindo em vertigem, se sentindo fora de si, querendo estar fora da realidade. Mas isso tem uma implicação psicológica, psíquica e às vezes até psiquiátrica também. Mas isso poderia responder à necessidade do adolescente de busca de se sentir vivo, né? De estar intenso, porque ele vai perdendo isso, porque vai parando de brincar, e o brincar ele é intenso, o brincar traz essa possibilidade de experimentação do seu próprio corpo. Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque é uma necessidade humana. Então buscar esse desequilíbrio através de práticas esportivas de aventura é saudável. Agora buscar através das sensações praticadas pela droga, pelo álcool, não é saudável, é prejudicial
e causa podas neurais nesse cérebro em desenvolvimento. Mesmo com a evidente apresentação dos jogos de vertigem como atividade muito mais lúdica do que competitiva, existem autores que podem trazer, que mostram que atividades de risco desenvolvidas com adolescentes favorecem a melhora da autonomia, da autoestima, mas também estimulam a comparação e a competição entre os jovens. Afinal, aqueles que se destacam por sua coragem recebem os olhares dos pares e de heróis, né? Ficam num status de herói. Isso é uma característica ancestral, já existiam em culturas antigas aquela coisa de se desafiar e se tornar aí um herói perante a sua tribo porque venceu um desafio arriscado. Na escola, o desenvolvimento do autocontrole sobre o medo é uma capacidade que o indivíduo deve obter para lidar com seus sentimentos. O controle físico sobre o desequilíbrio vestibular, né, do núcleo vestibular, é uma habilidade que, quando praticada, aumenta a sensação de confiança sobre si mesmo. Pode ser usado em uma série de atividades motoras, como saltos mortais, né? Fazer saltos mortais da ginástica artística no tatame, saltos de plataforma de mergulho, né? Os saltos ornamentais, andar sobre uma trave de equilíbrio ou apenas sobre um toco de árvore, né? Também que está na natureza, a gente pode andar em equilíbrio sobre esses objetos, tanto naturais ou não, através do slackline, que é uma tira estendida de uma árvore a outra, ou de um poste ao outro, onde você vai se desafiar a andar sobre essa banda, e outras atividades como o jump, né, como não do bungee jump, mas os jumps que são usados inclusive em práticas de ginástica, ou então aqueles jumps grandes que tem em parques e também em locais lúdicos, recreativos para criança, de 2 metros por 2 metros, que a criança fica pulando ali. Assim, caso o professor consiga desenvolver práticas de vertigem na escola, estará estimulando a competência de seus alunos e a assunção de riscos controlados decorrentes do cotidiano. Trago então algumas propostas de jogos de vertigem aqui para você. Jogos que envolvam quedas, giros, saltos, equilíbrios, balanços e deslizes. A própria, como é que a gente chama? Balanceio numa rede, né? Numa rede de tecido, de balanço, ou trabalhar com as malhas de subir, que são de ginástica artística, né, ou de circo. As malhas circenses também são práticas bacanas de fazer. Existem alguns tipos de balanceios de malhas na integração sensorial também, que você encontra na internet, como também placas de madeira que você coloca cordas e a criança pode balançar em cima dela. São bacanas e são boas principalmente para as crianças com TEA, com transtorno de espectro autista. São crianças que precisam trabalhar com o núcleo vestibular e o cerebelo. Isso organiza o cérebro e acalma a criança. Trabalhar até com a gangorra na praça, né? Também é um trabalho de vertigem. Trabalhar em descer os escorregadores, brincar de João Bobo com olhos abertos e depois com olhos fechados. É uma brincadeira de risco, de segurança entre os participantes que estão fazendo a brincadeira. Cair no colchão grosso da ginástica, de frente, cair de lado, de costas.
salto sobre e por um banco, né, sobrepondo um banco, salto de distância, caindo no colchão, salto em altura, caindo no colchão grosso, de espuma, giros no lugar para a direita ou para a esquerda, saltitos, salto com olhos fechados e abertos, brincadeira com giros no cabo de vassoura, fazer 2, 3, 4 apoios no chão também, pode causar vertigem porque vai mexer com o sistema respiratório. Brincadeiras com hiperventilação também vão causar vertigem, então são jogos de vertigem. Apneia, jogos de apneia também podem causar vertigem. Fazer aviãozinho e parada de mão, né? Virar de ponta cabeça também são jogos de vertigem. Pirâmide humana, andar na trave de equilíbrio, andar no slackline, balançar numa barra e cair no chão, balançar no cipó de uma árvore na natureza, subir em árvores é um jogo de vertigem, subir em escada de corda, fazer como chama, arvorismo, né? Arvorismo é um exemplo de jogos de vertigem, andar na falsa baiana, fazer rapel. Esses jogos trazem contribuições em 4 dimensões. São jogos que vão trabalhar com as dimensões motoras, através do equilíbrio, do tônus, da força, da coordenação e propriocepção. A dimensão psicológica, através da confiança, do exercício de confiança, superação, coragem e controle emocional. A dimensão social, através da cooperação e convívio com as pessoas, por meio do contato físico. A dimensão cognitiva, que traz aí a concentração e a noção espaço-temporal. Então, neste podcast de hoje, da nossa temporada Neurojogos, os jogos de vertigem, eu utilizei como referencial para a nossa fala Bankoff, Ciol, Zamay, Schmidt, Barros, que são os autores do estudo do equilíbrio corporal postural através do sistema de baropodometria eletrônica, que foi publicado nas revistas Conexões de Campinas em 2004. Usei o livro Os Jogos e os Homens, A Máscara e a Vertigem, de Roger Caillois, na publicação de 1990 pela editora Cotovia, de Portugal. Usei Pereira, Martins e colegas na publicação Jogos de Vertigem, Possibilidades e Intervenções Pedagógicas, publicado na Revista Brasileira de Educação Física Escolar, de 2018. E Ribeiro, né, Jassanã Ribeiro, na sua publicação sobre jogos de acaso e de vertigem na linguagem, publicada na revista Work Paper Linguist, em Florianópolis, em 2008. Se quiserem, se precisarem das publicações, é só me chamar nas minhas redes sociais, no direct, @LianaPintoTubelo, me siga lá, Tubelo com L só, me siga no Facebook também. Veja, assista e se inscreva no meu canal no YouTube, que é Humanidade Lúdica. Lá também estão acessíveis os podcasts, porque Spreaker coloca lá, né, distribui para mim os meus podcasts, tanto da temporada Neurodicas, quanto da temporada Neurojogos. Me siga, me chame para qualquer dúvida que você tiver ou quiser saber mais sobre o assunto. E até a próxima sexta-feira com mais um Neurojogos. Beijos lúdicos!